Será que Deus incitaria Davi ao pecado? Vejamos essas passagens da Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aqui vemos que aquele que pecar, seu pecado não poderá ser pago por outro. Veja agora essa passagem. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Aqui vemos claramente que Deus não pode levar a tentação ao homem. Satanás é aquele que leva a tentação. Vamos continuar com passagens bíblicas. E a ira do Senhor, Javé, se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e a Judá. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Aqui vemos uma contradição. Porque, como vimos anteriormente, Deus Pai nunca o tenta a pecar. Deus não comanda a tentação para que pequemos, contudo Satanás o faz. Veja que Davi foi tentado a pecar em nome de Deus. E continua a tentação ao pecado, ao assassinato. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, ali morreram 70.000 homens do povo. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. Aqui está claro a influência do diabo com a peste lançada ao povo. Javé matou 70.000 pessoas e não matou aquele que pecou, Davi. O que contradiz a passagem anterior, que diz que seu pecado não poderia ser pago por outro. Além disso, Davi fora tentado por Deus ao pecado, mas como vimos anteriormente em Tiago, Deus não coloca tentação a ninguém, logo, Davi fora tentado pelo diabo e seu pecado fora pago pelas vidas de 70.000 pessoas. Claramente não é uma obra do Deus Pai. Agora, repare nessa outra idêntica passagem. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Veja que é a mesma passagem escrita por outro autor. Então o nome Senhor e Satanás se igualam nessas passagens. São praticamente sinônimos. Veja que continua mais adiante o mesmo castigo. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 1 Crônicas 21, capítulo 14. A mesma matança descrita por Samuel. Veja que é a mesma passagem. De novo o nome Senhor e Satanás se igualam nessas passagens. São praticamente sinônimos. Aqui uma prova que muitas passagens atribuídas ao Senhor, Jeová ou Javé, na verdade são confundidas como obras do diabo. Logo, as passagens de Crônicas fazem mais sentido porque Satanás é o que comanda a tentação e a destruição. Está claro que as passagens anteriores provam que Javé é na verdade Satanás nesses capítulos, aquele que é o injusto, o mau, o destruidor. Infelizmente muitos são levados a crer que Deus Pai é o assassino desse povo. Muitos fiéis leem o Velho Testamento acreditando que os termos Senhor, Javé ou Jeová se equivalem sempre somente ao Deus Pai. Mas como vemos nesses exemplos, é claro o engano que levamos a crer. Tem que haver discernimento para saber quando o Velho Testamento está se referindo a Deus Pai e a Satanás. As boas obras foram em sua maior parte do Deus Pai e as obras malignas foram do diabo. Como foi mencionado, existe claramente um véu sobre o Velho Testamento que faz que nos confundamos a real imagem de Deus. Os povos do passado não sabiam da presença múltipla de Deus e do diabo. Tinham a ideia que tudo que acontecia tanto de bom quanto maligno era obra do Deus Pai. Por isso a confusão tanto na elaboração das Escrituras quanto ao seu entendimento. Nos exemplos acima, ficou fácil identificar que se tratava da obra de Satanás, pois estava explícito em Crônicas, o nome de Satanás para o mesmo feito de autoria dada ao Senhor em Samuel. Porém, em futuros exemplos, teremos que usar o puro discernimento para saber se a menção do nome de Senhor, Jeová ou Javé, se referem a Deus Pai ou Satanás, o enganador, o destruidor. Para isso nos basearemos na figura e caráter de Jesus que é a imagem perfeita revelada do Pai. Essa é a nossa medida de referência de Deus, o próprio Deus que se fez carne na terra. Se você gostou do tema, adquira o e-book na Amazon, Jesus versus Jeová ou compre o livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.